No último bloco do Estilo Fitness de hoje, nós vamos conversar com a doutora Simone Cássia. Ela é nutricionista esportiva e de emagrecimento e ela vai falar sobre um assunto que estão nos perguntando bastante nas redes sociais, que é o jejum intermitente. Tudo bem, doutora Simone? Tudo bem, Bolinha. Bem-vindo ao nosso programa novamente. Obrigada. Doutora Simone, conta pra gente como que é o jejum intermitente. Bom, ele é caracterizado por a ausência da alimentação por pelo menos 12 horas. Também pode ser feito por 16 ou até 24 horas. Isso varia muito com a adaptação de cada paciente. Então, isso quer dizer que durante 12 horas, 24 horas, a pessoa não pode comer nada, é jejum mesmo, ela fica em jejum? Jejum, porém, precisa tomar bastante água durante esse período. Muitas vezes a pessoa aproveita a janela do sono, então para não ficar tanto tempo acordado e sem se alimentar, ela aproveita a janela do sono, que dá mais ou menos 8 horas. Então ela faz um jantar por volta de 8 horas às 20 horas e só vai se alimentar novamente no dia seguinte, próximo do horário do almoço, 12 horas. Então isso dá um jejum de 16 horas, que é o mais aplicado hoje em dia em quem faz essa técnica. Legal. Ô, doutora Simone, conta pra gente quais são as vantagens nítidas que nós podemos observar no jejum intermitente. Bom, pela ausência da alimentação, o nosso organismo ele tem uma tendência a se autolimpar. Porque quando você faz uma refeição, por mais saudável que ela seja, o seu organismo produz enzimas que vai gerando sujeiras dentro do seu organismo. E essas sujeiras, elas podem comprometer o funcionamento do seu organismo, o bom funcionamento. É como se você sujasse os receptores hormonais, então você não consegue ter um bom aproveitamento do que o seu corpo está produzindo de bom. E então nesse jejum, o corpo ele faz essa limpeza, o organismo faz essa limpeza, com a abundância da água você consegue eliminar toxinas e também tem estudos que mostram que o hormônio GH acaba sendo produzido em maior quantidade nesse período de jejum. Legal. E é verdade também um fato que eu ouvi dizer, que eu li numa matéria, que pelo fato do organismo não funcionar plenamente, não tendo que fazer as digestões, então você fica um período economizando o teu organismo. É verdade isso? Justamente, eu costumo dizer que o nosso organismo é como uma máquina. Quanto mais você utiliza, menos tempo ela vai durar. Você vai precisar fazer revisões antes do tempo e a durabilidade vai ser menor, assim como o nosso organismo. O excesso da alimentação desgasta os nossos órgãos, desgasta as produções de enzimas e hormônios que nós necessitamos. Então, se você dá um tempo na alimentação por um período programado, isso pode ser benéfico. Mas sempre lembrando que uma pessoa que nunca fez uma reeducação alimentar, que não tem bons hábitos já no seu dia a dia, não deve iniciar uma reeducação com um jejum intermitente logo de cara. Ele precisa passar por uma limpeza no organismo dele, por uma reeducação alimentar, ele precisa ajustar a qualidade do sono, do intestino, e aí sim ele pode partir para testar o jejum intermitente nele para ver se ele vai se adaptar ou não. Não são todas as pessoas que têm um bom resultado com isso. Legal. E quais são as desvantagens que você pode observar em relação ao jejum intermitente? Algumas pessoas têm uma tendência maior a fazer catabolismo muscular e acabam que não tem uma queima de gordura tão grande. Então, depende muito de organismo para organismo. A gente precisa sempre respeitar a individualidade biológica de cada um. Devido ao período de jejum muito prolongado, o nosso organismo tem uma tendência a produzir hormônios catabólicos, como por exemplo o glucagon. Tem pessoas que não se adaptam bem. E ainda tem um outro fator importante, que é a hipoglicemia. Tem pacientes que sofrem de hipoglicemia, então jamais seria recomendado para um paciente como esse, porque ele vai passar mal se ficar mais do que 3, 4 horas sem comer num período do dia, né? Porque ele vai estar acordado, fazendo as atividades dele do dia a dia, por mais do que 4 horas ele pode passar mal. Tá. No seu atendimento em consultório, com clientes normais ou com atletas, você tem usado o jejum intermitente em alguma prescrição? Em alguns pacientes, mas após conhecer bem
o funcionamento do metabolismo desse paciente. Nunca indico logo de cara um jejum intermitente, porque eu preciso ter certeza de que ele não apresenta nenhuma característica de que não vai dar certo. E sempre é um teste, né? Então, com bastante cautela, eu testo isso em alguns pacientes e muitos se mostram satisfeitos com o que sentem, com os resultados. Então, vem sendo sim uma boa metodologia para alguns pacientes. E para quem treina de manhã, doutora Simone, é válido o jejum intermitente? Bom, aí é uma outra situação que deve ser avaliada com bastante cuidado, porque muitos pacientes não conseguem ter um bom rendimento num treino em jejum e ainda permanecer mais algum tempo em jejum após esse treino. Então, se o paciente ele faz o exercício físico dele 7 horas da manhã, por exemplo, eu peço que ele comece o jejum dele na tarde do dia anterior. Então, ele não vai ter jantar nesse dia. É um jejum um pouco mais difícil, porque a pessoa passa mais tempo acordada e com a restrição dos alimentos. Mas se ela quer testar o jejum intermitente nela e o treino dela é de manhã, ela precisa começar o jejum antes, acorda, come alguma proteína, gordura, lembrando que o jejum ele sempre deve ser quebrado por gorduras e proteínas, não por carboidrato, e assim, após essa refeição, ele pode ir para o treino dele. Não recomendo um treino logo pela manhã após um jejum de 16 horas. Legal. Então, pessoal, nós vimos que o jejum intermitente ele pode ter pontos positivos e negativos. A gente observando os detalhes que a doutora Simone Cássia nos explicou, é mais fácil da gente fazer esse regime, esse jejum. Mas, se por acaso você pretende adotar um jejum intermitente, procura um nutricionista, uma pessoa especializada nisso, para que você não cometa erros graves.